O brasileiro comum e o amador financeiro olha para o noticiário e vê uma guerra no Oriente Médio como um evento isolado, um problema diplomático que acontece no outro lado do mundo. O investidor institucional, por outro lado, olha para a mesma tela e vê um colapso logístico global que vai encarecer tudo o que você consome nos próximos meses. Nós estamos na primeira quinzena de março de 2026. A campanha militar entre Estados Unidos, Israel e Irã cruzou definitivamente o ponto de não retorno. Os ataques iniciais não buscaram apenas contenção militar, buscaram decapitação de lideranças. Com a eliminação do líder supremo iraniano e a ascensão imediata do seu filho, a mensagem para o Ocidente foi clara: não haverá recuo e não haverá rendição. A resposta do mercado financeiro a essa postura irredutível foi violenta. O barril do petróleo ignorou a resistência dos $100 e enquanto eu gravo esse vídeo, já foi negociado acima de $115 em Nova York. Seja bem-vindo à Lente Financeira. O dinheiro não tem nacionalidade, não tem sentimentos e não tem ideologia. Ele segue estritamente a logística e a matemática. Hoje eu vou destrinchar a mecânica exata de como esse conflito funciona. Mas muito mais importante do que geopolítica, nós vamos descer para a economia real. Eu vou te mostrar o passo a passo de como um barril a mais de $100 se transforma em um imposto silencioso que vai corroer a sua margem de poupar e estourar a sua conta no supermercado. É hora de abrir a caixa preta da inflação de guerra. Para proteger o seu patrimônio no cenário da crise aguda, você precisa parar de ouvir as opiniões em redes sociais e começar a analisar as declarações oficiais dos comandantes desse tabuleiro. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não tentou suavizar a situação econômica. Ele afirmou publicamente que a disparada do petróleo é um preço muito pequeno a pagar para eliminar a ameaça nuclear do regime iraniano, exigindo uma rendição incondicional. Essa frase é um aviso direto aos mercados globais. Washington vai até o fim, independente de quão caro o combustível fique para o mundo. A resposta do Irã foi mirar exatamente na artéria financeira do planeta. O porta-voz da Guarda Revolucionária Iraniana declarou que os portões do inferno foram abertos. E como eles abrem esses portões? Ameaçando o Estreito de Hormuz. Entenda o tamanho dessa falha geológica na economia global. 1/5 de toda a produção de petróleo consumida no mundo passa por uma faixa de água estreita que agora é zona de guerra. Navios comerciais começaram a ancorar. Seguradoras marítimas internacionais multiplicaram seus prêmios de risco para cobrir qualquer embarcação que ouse cruzar o estreito. O que nós estamos vendo não é uma flutuação de mercado, é um choque de oferta arquitetado. É aqui que o seu dinheiro começa a sangrar. A ingenuidade financeira faz o brasileiro pensar: Vini, eu não invisto em petróleo, meu carro é flex, o que isso muda na minha vida, o que de fato vai impactar no meu dia a dia? Muda absolutamente tudo. O petróleo a mais de $100 não é apenas o preço de uma matéria-prima. Ele atua como um imposto invisível sobre quase tudo que a raça humana produz. Eu vou ser extremamente didático. Vamos fazer a conta juntos e traçar a rota do seu empobrecimento se você não se proteger. O Brasil é um país continental onde mais de 60% de tudo o que consumimos, da medicina ao feijão, é transportado pelas rodovias e caminhões são movidos a diesel. Passo número 1. O petróleo é cotado em dólares. Se o barril explode para mais de $110 e o dólar no Brasil também sobe devido ao pânico, a Petrobras sofre uma pressão dupla e brutal. Inevitavelmente, para não quebrar a própria empresa, ela precisa repassar esse custo para as refinarias. O litro do diesel na base encarece do dia para a noite. Passo número 2, o impacto no frete. Encher o tanque de 500 litros de uma carreta que atravessa o Brasil passa a custar centenas de reais a mais. A transportadora tem uma margem de lucro apertada. Ela não vai assumir esse prejuízo. O que ela faz? Ela cobra mais caro da indústria e do produtor rural para buscar a carga. Passo número 3, o efeito cascata na agricultura. O agronegócio não usa petróleo apenas para transportar. Grande parte dos fertilizantes que fazem a nossa comida crescer são derivados de petróleo ou de gás natural. Produzir um pacote de arroz ou criar um boi de corte ficou muito mais caro na origem.
E finalmente, o passo 4, o supermercado. O atacadista recebe o arroz, a carne, o óleo de soja com o custo de produção alto e o frete logístico nas alturas. O supermercado não é uma instituição de caridade. Ele defende o capital dele, repassando cada centavo dessa cadeia ineficiente para a etiqueta do produto na prateleira. Quando você passa o seu cartão no caixa para alimentar a sua família, você está, na verdade, pagando a conta do bloqueio do Estreito de Hormuz. Essa é a matemática fria da inflação importada. E é inocente quem pensa que essa guerra não afeta o seu bolso diretamente. Agora olhe para o topo da pirâmide financeira. Como o Banco Central reage quando os preços no supermercado começam a disparar por causa de um choque externo? A única arma que o Banco Central tem contra a inflação é a taxa de juros, a nossa Selic. Se o custo de vida sobe porque a gasolina e a comida estão caras, a diretoria do Banco Central é obrigada a agir como um freio de mão. A expectativa de cortes na Selic morre. O Banco Central mantém ou sobe os juros para encarecer o dinheiro e forçar a população a parar de consumir. É um estrangulamento proposital. Nesse primeiro trimestre de 2026, todos estávamos esperando um corte na taxa de juros a partir de março, na próxima reunião do Copom. Mas com toda essa enxurrada de notícias e essa guerra, esse corte pode ser adiado. Com isso, o seu empréstimo para capital de giro no seu negócio continua caríssimo. O financiamento daquela casa que você planejava comprar fica matematicamente inviável. E tem mais. Um cenário de guerra mundial iminente, o dinheiro não fica em países emergentes e endividados como o Brasil. Investidores bilionários liquidam suas posições aqui e compram títulos do Tesouro Americano, buscando proteção no império. O capital foge. E o que acontece quando o dólar vai embora? A cotação dispara, o real derrete e nós voltamos ao passo 1 da inflação. É um ciclo de destruição de patrimônio. O mercado é um predador que não perdoa a ignorância e pune a inércia. Como um alocador racional, como alguém que se posiciona como sócio e não como vítima, qual é a sua jogada? O pânico da manada é a oportunidade do estrategista. Enquanto o amador vende suas ações no desespero porque a bolsa caiu, você entende a simetria do caos. Um conflito dessa magnitude destrói o setor de varejo e os importadores. Sim, mas ele injeta caminhões de dinheiro em empresas ligadas à exportação de commodities, gigantes petrolíferas e o complexo militar e de defesa global. Ter patrimônio dolarizado através de ETFs ou ativos no exterior deixou de ser um conceito avançado e passou a ser sua armadura básica. Se você tem patrimônio atrelado a moedas fortes, a desvalorização do real não te quebra. Ela até te beneficia no balanço final. A conta da ineficiência global vai chegar na prateleira do seu supermercado. Você decide se vai apenas pagar essa conta reclamando ou se vai estar posicionado do lado de quem recebe dividendos das empresas que controlam esse fluxo. Se você exige que a sua análise financeira seja fria, baseada em matemática e não em esperança, inscreva-se aqui na Leite Financeira. Todas as fontes oficiais que embasam esse dossiê estão no link da descrição. Deixe seu like e seja honesto nos comentários. Hoje, se a gasolina for a 8 ou 9 reais, o seu orçamento familiar suporta ou você vai ficar apertado? Eu sou o Vini Neri, proteja a sua liquidez e não confie no otimismo. Até o próximo dossiê.